Olá! No Vitalidade de hoje vamos conversar com o médico, ortopedista e traumatologia Eric de Carvalho. Nosso bate-papo vai ser sobre a prática de esportes e as lesões mais comuns nos membros superiores. Especialista em mão, nosso convidado também vai explicar se com a temperatura mais amena, a chance de traumas aumenta. Carvalho é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Doutor Eric, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Vitalidade. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço e estou à disposição da gente conversar. Já conversamos outras vezes aqui no programa, no Abril Verde, sobre segurança do trabalho, acidentes domésticos também, né? Mas hoje, nesse nosso novo formato virtual, então, quero lhe agradecer pela sua disponibilidade. E começar lhe perguntando, então, sobre as lesões, né? Quais são as pessoas, elas têm buscado no esporte uma melhor qualidade de vida, né? Quais são os cuidados que elas têm que ter, no geral, antes de escolher uma modalidade para praticar? Bom, isso é uma pergunta comum aqui no consultório, as pessoas querem voltar à prática física, à prática de atividade física. Até eu acho que a questão da pandemia, ela aumentou um pouco mais isso agora, nesse retorno aos poucos, até pelas complicações decorrentes, né, da própria doença. O que eu oriento? Primeiramente, o que é mais óbvio tem que começar de algum lugar, né? O gosto pessoal ele é muito importante. Além disso, grau de atividade física a pessoa planeja fazer. Se é uma atividade física para recreação exclusivamente, né? Ou se é para um condicionamento físico. Então, primeiramente, uma avaliação médica, não digo médica ortopédica, mas também cardiológica, para saber como é que está a saúde geral dessa pessoa, se ela tem condições à prática da atividade física, né? Segundo, se pensar nessa prática, começar de uma forma adequada, né? Não começar diretamente querendo, por exemplo, aquela coisa comum, né? Vou jogar futebol, vou sair, vou correr atrás da bola. Não sei se eu tenho condição, como é que meu eletro está, se minha musculatura está boa, se eu tenho condições de correr ou de fazer uma atividade. Então, inicialmente, fazer uma atividade nesse sentido. E se puder começar com uma preparação inicial, né? Academia, né? Orientada para um profissional, né? Competente, reforço da musculatura, e aí sim, começando, né? Com calma até e aumentando gradativamente o nível, né, e a capacidade de execução dessa atividade. Você é especialista em mãos, mas também trabalha com alguns membros superiores, punho, cotovelo, né, doutor? Quais são os esportes que levam a mais lesões nesses locais? E que tipos de lesões são essas? São luxações, quebra de dedo? E a diferença de cada uma dessas lesões, se o senhor pudesse trazer para nós. Os esportes com bola no membro superior, o voleibol, né, o basquete, né, o handebol, o futebol, as lesões são praticamente, a maioria das vezes, traumáticas, né? Num bloqueio do vôlei, né, numa tentativa de topo, ou uma retomada de bola no basquete, né? Então, elas fazem contusões dos dedos, dos punhos, né, que são comuns. Né? Nos esportes com raquete também, mas nos esportes com raquete o trauma é menos incidente, assim, é mais as lesões por esforço repetitivo, né, por repetição, por microtraumas. Aí são lesões diferentes. Por exemplo, tu toma uma bolada no vôlei, no bloqueio, tu pode fazer uma fratura, quebrar um osso, né, uma luxação, deslocar uma articulação, que é a luxação, as pessoas confundem a luxação com a contusão, são coisas bem diferentes, né? A luxação, ela geralmente ocasiona uma ruptura ligamentar, ela vem associada, por isso que a articulação sai do seu local. Essas são as lesões mais comuns. Os entorses são aí, como nós dizemos, são as contusões. Eles podem ter ou não um grau de lesão ligamentar, o entorse. Nem sempre vai ser grave, mas às vezes também não pode ser menosprezado. Nos esportes com raquete, até agora, o tênis aqui em Novo Hamburgo ele é muito praticado, o pádel também há muitos anos, e agora o beach tênis se tornou uma febre. Então, com os esportes de raquete, o ombro ele é muito afetado, nos tendões do manguito rotador, né? O cotovelo, né? A epicondilite lateral, né? Que tem o nome de cotovelo do tenista, agora do beach tenista também, né? Está sendo muito frequente.
né? As lesões ligamentares do punho, principalmente da fibrocartilagem triangular, muito mais comuns daí no tênis, né, do que no beach tênis e no pádel. E dentro do tênis também, e do beach tênis, o piso, né, o tipo de calçado, são coisas que às vezes podem ocasionar quedas, né, e há também lesões musculares, né, e outros tipos de lesões, menos frequentes. Os jogadores de futebol, quando jogam, costumam ter, às vezes, um rompimento, né? Isso pode acontecer na parte superior também? Pode. O futebol é menos frequente, né? O futebol é mais comum no goleiro, de fazer alguma lesão no ombro ou em dedo da mão. Principalmente naqueles chutes ao chão que o goleiro cai com a mão espalmada para defender. Não é nenhum nem dois goleiros que eu já vi quebrar o dedo mínimo, né? Ou fazer alguma fratura de algum osso do carpo, principalmente o escafoide, por aqueles traumas repetitivos. Mas isso em nível mais competitivo, né? Menos comum no nível recreacional, mas também tem, né? No futebol, o mais comum são tornozelos e joelhos, né? Isso é algo... Não tem um jogador de futebol que não tenha ou torcido no tornozelo ou um joelho. Muito frequente. Em relação à epicondilite lateral, que é mais conhecida como cotovelo de tenista, é em função dos movimentos repetidos com a raquete? Tem dois fatores que a gente... até podem ser três, que a gente leva nessa questão da epicondilite nos esportes com raquete, né? O primeiro é a repetição do movimento com a técnica incorreta. Por isso que lá no início, ali na nossa entrevista, eu te disse ali, olha, tem que ter um profissional capacitado, né, para te ensinar a fazer, como pegar a raquete da forma correta, né, como fazer o movimento de bater na bola da forma correta, para que com a repetição tu diminua a incidência de lesões, né? Isso é uma coisa importante. O segundo é não segurar a raquete com pressão, com força, né, durante todo o jogo, todo o movimento. Tem que só fazer a pressão na hora de devolver e bater na bola. Isso se desenvolve com o treinamento, né? Com o dia a dia tu vai desenvolvendo, né? E o terceiro é o tempo de jogo. Por exemplo, o beach tênis o pessoal joga, né, por ser uma quadra menor do que a quadra do tênis, né, e envolver menor deslocamento, as pessoas jogam com bastante frequência. O problema é que jogam muito tempo e sem ter a preparação adequada. Então acabam desenvolvendo uma lesão, né, por esse fator também isolado. Também por ter o piso ser diferente. A areia ela te restringe um pouco a mobilidade, né, te dá mais propensão a tu ter lesão. Mas os fatores principais são esses da epicondilite. E olha, cresceu muito também agora com o home office, né? Então, tu associa uma pessoa que pratica o beach tênis nas quadras indoor, ou paddle, ou tênis, e ainda trabalha com digitação o dia inteiro, então aumentou a incidência bastante de epicondilite. E que tipo de sintomas e também o tratamento, como que é diagnosticado, então, Eric? O sintoma comum é a dor lateral no cotovelo, né? Aquela dor bem lateral associada aos movimentos do punho. Se tem a ideia errônea que seriam os movimentos do cotovelo, não, são movimentos do punho, né? Principalmente quando se pega e se faz os movimentos de rotação, né? O tênis é muito comum, né? E nos esportes de raquete. Então, essa dor associada a uma perda de força, né? E associada a uma irradiação da dor, ela vai em direção daí ao antebraço e ao punho. E ela tem uma incidência, né? Ela vai aumentando, ela é cíclica. Ela vai aumentando até que evolui uma parada, que tu não consegues mais fazer. Aí tu para um certo tempo, tem uma melhora parcial dos sintomas e tu acha que tu pode retornar à tua atividade normal. E aí que tu acaba piorando o teu quadro, né? Os sintomas basicamente são esses. Tratamento depende muito do estágio, né? Eu costumo, além de examinar o paciente, pedir um exame de imagem, para saber o quê? Se o tendão que foi afetado, né, ao nível do cotovelo, na inserção no epicôndilo lateral, se ele tem algum grau de ruptura, ou se ele está só com um edema, só inchado o tendão, né, ou com algum grau de degeneração já. Então, aí o tratamento se baseia no quê? Em diminuir, né, ou parar a prática, né, no caso, durante um certo tempo, para que tu possa tratar a lesão, imobilizar durante a noite, que a incidência de sintomas noturnos ela é muito grande, e aí tu acorda pela manhã também com uma carga de dor menor,
e reabilitar essa articulação, reabilitar essa parte tendinosa, né, para cicatrizar e depois reforçar essa musculatura. Eu utilizo muito e tenho muita ajuda dos fisioterapeutas. Ia perguntar se a fisioterapia é essencial. É uma parte extremamente importante nesse processo. Eu acho que esse trabalho em conjunto ele é muito benéfico, né? Gosto também da acupuntura, né? Não tenho nada contra a acupuntura, né? Eu acho que funcionalmente ela ajuda muito, né? A infiltração seria uma parte mais à frente do tratamento para aqueles pacientes que não melhoram com o tratamento fisioterapêutico. Eu usualmente trato pelo menos 6 meses esse tipo de paciente, né? E aí, se nada disso melhora entre esses 6 meses a 1 ano de tratamento, aí a gente passa para a cirurgia, né? A cirurgia tem ótimos resultados, mas ela vai ter que ter todo o preparo novamente depois, né? Tem que recondicionar a tua musculatura, ganhar massa muscular, retreinar, né, os movimentos para depois tu poderes voltar à prática da atividade. Você falou ali a questão do home office e antes também da síndrome do túnel de carpo? Tem túnel do carpo também, aumentou também a incidência de túnel do carpo. O home office, o que acontece? A posição e o tempo e a intensidade mudam. A pessoa não está num ambiente com uma ergonomia correta, né, a postura ao trabalho correta, trabalha durante muito mais horas do que o usual, né, não tem pausas, né, e além de tudo, o que acontece também? As atividades diárias, elas acabam se aumentando também, né, porque tu tem os filhos, tu tem a comida, às vezes tem que fazer as refeições, lavar a roupa, limpar a casa. São coisas bem frequentes, né, que acontecem. E está tendo uma piora de todas as neuropatias compressivas e dessas tendinopatias também do membro superior. Era esperado, né? Era esperado, porque querendo ou não, tu tem intervalo para almoço, né, no teu trabalho, querendo ou não, tu relaxa um pouco de tempo, tem um pouco de conversa com os colegas. Então, dentro de casa, tu não tem esse tipo de alternância. Então, eu estou tendo muito e cada vez pessoas mais jovens, né? Até pela pressão de entrega de resultados ser maior também. Então, acaba isso tudo se misturando e causando uma piora em todas essas patologias. E quem já tem alguma doença desse tipo, por exemplo, ou até mais em cima no ombro, tem que cuidar mais na hora de escolher um esporte para fazer ou realizar algum tipo de alongamento, aquecimento antes, alongamento depois. O que a gente vê, na verdade, né? Comum, se tu analisar para o futebol, se tu fores um dia numa quadra de futebol e prestar atenção antes dos jogos, tu conta nos dedos as pessoas que fazem o aquecimento, né, antes do jogo. Ou tu conta mais ou menos nos dedos as pessoas que fazem algum tipo de atividade preparatória, musculação, né, condicionamento físico. Então, isso é uma parte muito importante. A diferença entre o atleta competitivo e o recreacional é essa, né? A atividade recreativa não tem uma preparação, né? E para o esporte de raquete, mais ainda. O que acontece? A pessoa vai para o verão, nunca praticou beach tênis, adorou, é fácil de jogar, adorou, foi lá e jogou 4 horas naquele dia. Então, não tem como não desenvolver algum tipo de quadro inflamatório, até porque os teus tendões estão tendo uma sobrecarga e a musculatura também tendo uma sobrecarga que eles não tinham antes. Então, é muito importante aquecer antes, é mais importante ainda fazer o alongamento após e caprichar nesse alongamento. É importante não exceder a tua capacidade, porque se tu gosta de uma atividade, tu tem que entender que tu tem que começar, né, com muita calma, bem devagar, fazendo, né, intercalando jogos, joga um pouco, para, né, aquece, joga de novo. E aí vai desenvolver a tua capacidade disso. Se ao mesmo tempo tu puder ter a vida de alguém para ter e fazer os movimentos da forma correta, tu vai diminuir muito a tua incidência de lesões. E aí tu, vou poder jogar, mas eu gosto de jogar 4 horas, vou poder jogar 4 horas? Pode. Se tu tiver um condicionamento ideal, né, tiver uma técnica correta, tu vai poder, mas mesmo assim, jogando esse tempo exagerado, tu vai ter probabilidade de ter lesões. Nós entramos, né, no inverno, desculpa,
E no inverno a gente costuma ficar com o corpo mais encolhido, talvez. Nessa época do ano, nessa estação do ano, também é comum aumentarem os tipos de lesões? Olha, tudo depende do local, daquilo que nós conversamos antes, né? Do local e da prática. Por exemplo, se tu vai correr na chuva, por exemplo, ou no frio, né, tu tem que ter um bom aquecimento antes, né? A tua incidência de fazer uma lesão muscular ela é maior. Tu não vai estar com a musculatura aquecida, né? E tu vai, se tu exigir muito dela, tu vai com certeza fazer uma lesão. É como fazer um movimento brusco pela manhã. Tu querer fazer um esforço brusco de levantar um peso maior, né? Ou fazer um movimento para pegar alguma coisa, quando se acorda pela manhã, tu vai fazer uma contratura lombar, alguma coisa, e a musculatura é da mesma forma. Então, a prática de atividade física no inverno, ela requer um cuidado maior nessa fase inicial do treino, né? Para a gente não poder não fazer a lesão. Além disso, o que acontece? No final do treino, além do alongamento, né, nessa temperatura de inverno, é bom se agasalhar depois, né? Até para a questão de proteger, né, o corpo da mudança brusca de temperatura que tu vai ter, porque tu vai estar suado e vai sair para um ambiente com uma temperatura bem menor. Então esse é outro fator importante. Mas sim aumenta, principalmente nos esportes de contato. Nos esportes que envolvem contato, as lesões aumentam muito no inverno. Como as artes marciais, por exemplo? A arte marcial, o que acontece? A arte marcial depende muito da instrução, sabe? De quem está te dando a aula, né? E de como tu a pratica. Eu, por exemplo, pratico arte marcial desde a minha infância. Eu tive muito menos lesões na arte marcial do que no futebol. Então, se tu tem uma boa instrução e uma boa orientação, tu vai ter lesões, né, decorrentes, né, de alguma prática incorreta. Mas a arte marcial, óbvio, pelo contato, né, se tu vai fazer arte marcial a ponto de vista de tu competir nela, né, e aí tu vai ter um atleta de competição, ele vai ter muito mais lesões do que, né, uma prática recreativa. E, doutor, a natação que falam, por exemplo, a natação, a hidroginástica, não tem impacto, mas precisa de cuidados também. O que a gente aconselha, né? Eu sou muito fã. Meus pacientes eu indico muito, tanto a hidroginástica quanto a natação. São esportes que eu indico assim e faço ênfase. Por quê? Porque o condicionamento muscular, né, e o trabalho da musculatura na natação ele é completo. Ele trabalha todos os teus grupos musculares. Mas mesmo na natação com a hidroginástica, tu tem que ter os mesmos cuidados de outras atividades. Tu tem que fazer um aquecimento, né? E tem que ter um limite, né? Tem que saber ter o limite. Óbvio que tu vai ampliando os teus limites com o tempo, né? Mas se tu tiver cuidados, por exemplo, o teu ombro tu não vai machucar na natação pelos movimentos de rotação, aí cabe fazer um reforço, né? Fazer um bom aquecimento também antes de entrar na água, né? Não só dentro da água. Mas são atividades fantásticas. Assim, o impacto é menor, mas o gasto calórico é bom, assim, e o condicionamento que advém dela também é muito bom. E que dicas você deixaria, então, agora as pessoas flexibilizando um pouco mais, né, em relação ao coronavírus? Algumas pessoas já estão nesse movimento de voltar a praticar algum esporte, né, ou academia com os devidos cuidados sanitários. Que dica você deixaria como médico, então, para quem está nos assistindo aqui pela TV Câmara e também, já que a gente tocou no assunto, para quem está em home office em casa? Bom, então assim, tem comprovação em trabalhos com a questão do coronavírus que o bom condicionamento físico ajuda. Ajuda muito na capacidade pulmonar e na capacidade de melhora pós-Covid. Então, a atividade física é essencial. Eu acho que já se foi ao tempo que se questionava isso antes, né? Hoje é unanimidade. Mas, primeira coisa, escolher uma atividade que tu goste de fazer. Né? Não adianta praticar atividade só pela atividade. Tem que te trazer prazer quando tu fazes a atividade. Segundo, eu acho que tu tem que começar com calma.
começa com calma, começa praticando com uma intensidade menor e vai ampliando a intensidade e o tempo conforme tu fores, né, te capacitando a isso, né? Para mim isso é o mais importante. Cuidado muito no iniciar a atividade, né, aquece bem, né, tem orientação boa, né, alongue no final, né? Não tem limite de dias por semana, eu acho que cada pessoa tem o seu limite, mas de acordo com a sua capacidade, né? Eu recomendo inicialmente 2 a 3 vezes por semana, eu acho que isso te ajuda bastante, né? Quanto à questão do home office, tem que cuidar muito a postura, cuidar muito a forma. Quando for digitar com os cotovelos apoiados, né? Tentar, né, diminuir o tempo de prática. Cada 1 hora tu tem uma pausa pequena para fazer um alongamento, para tomar uma água, né? Tentar regrar os horários, que é algo um pouco mais difícil, as pessoas costumam trabalhar até mais tarde, né? Não tem uma questão de horário, então começam mais tarde, mas vão até muito mais tarde, né? E ter atenção aos sintomas, né? Começou com dores que não são comuns, que não estão na prática anterior da tua atividade, ela não existiam, procurar atendimento, para tentar evitar que isso se transforme em um problema maior, né? Uma lesão crônica que exija daí um tratamento mais individualizado. Quero lhe agradecer, então, por trazer esses esclarecimentos para nós e perguntar se queres deixar um recado final, então, aqui para os nossos telespectadores. Primeiramente, eu agradeço o convite, sabe, sempre é bom conversar sobre isso, foi bom a gente ter colocado a questão do home office junto, eu acho que é um quadro que se agrava agora bastante, né, e que vai, com certeza, permanecer durante algum tempo, e que as pessoas não deixem de praticar atividade física pela pandemia, que elas, né, procurem mais, porque a saúde, ela se tornou agora ainda muito mais importante. Muito obrigada. Nosso programa chegou ao fim, conversamos com o médico ortopedista e traumatologista Eric de Carvalho. Nosso bate-papo foi a prática de esportes e as lesões mais comuns nos membros superiores, especialmente nas mãos e nos cotovelos, e falamos também um pouquinho sobre o home office. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro Net, e também pode ser acompanhado pelo nosso canal do YouTube e pelas mídias sociais, Twitter e Instagram. Obrigada pela sua audiência, se cuidem e até breve.